Benfica Aberlândia. Eu penso que não será necessário dizer mais nada. Viram com certeza como foi o jogo, um jogo espetacular, com uma alternância incrível no marcador, e a festa neste final de jogo é para os adeptos portugueses, os adeptos do Benfica, e para os jogadores que, como estamos a ver, estão a viver com grande intensidade este apuramento. Do lado contrário, Olaf Thun. Vamos terminar aqui da Alemanha. O Benfica segue em frente na Taça das Taças. Vencemos uma grande equipa. Penso que saímos daqui num momento de glória que o nosso clube está a passar neste momento. O que é que eu posso dizer agora em cima? Só posso dedicar a estes milhares de adeptos do Benfica que vieram cá, para os milhares de adeptos benfiquistas e sócios que estão lá, e para os meus colegas que, por um motivo ou por outro, que não puderam participar, e para todos os nossos familiares que acreditam em nós, e esta vitória vai para eles todos. É inesquecível participar num espetáculo como estes. Sim, isto são jogos que dificilmente esquecemos, porque realmente não foi a passagem à eliminatória seguinte que está em causa o trabalho, o profissionalismo que nós tivemos aqui, com os milhares de adeptos que vieram cá e aqueles que por um motivo ou outro não puderam vir, mas que estavam do nosso lado. O futebol tem estas situações, tem dias de alegrias, tem dias de tristezas. Há jogos e jogos, e este foi muito especial. O reflexo é no fundo o que espelha a vida, o futebol. Claro, quer dizer que não há palavras para exprimir aquilo que me vai na alma. Fundamentalmente pela atitude dos jogadores, porque perceberam a mensagem. Aliás, na conversa que tivemos foi explícito aquilo que queria que eles transportassem para o jogo. Era não ter medo, fundamentalmente, de um povo arrogante como é o alemão, não ter medo, desinibidos, e ter uma dinâmica de ataque, obviamente, que só tínhamos que ter chances de passar marcando. Então conseguimos virar um resultado que nos era injusto, penso eu, por aquilo pela forma como entramos no jogo, depois da forma como viramos, depois na forma como o jogo se inverteu. Eu penso que a grande vitória de hoje é a vitória do futebol. São jogos que nem os adversários esquecem. Dias incríveis em que qualquer pontapé dá golo, porque uma bênção mágica desce sobre a equipa. Foi o que aconteceu naquela noite de 1994 em Alvalade. Com o campeonato ao rubro e o Sporting apontado como favorito, o Benfica esteve a perder por 2 vezes. Depois, virou o jogo do avesso e bailou sobre o relevado. O resultado final, 6-3, ficou inscrito na memória coletiva, e o título conquistado dali a algumas semanas ganhou contornos de obra de arte. Estávamos a perder logo nos primeiros minutos, e nós ficámos até um pouquinho receosos, porque pensávamos que podíamos levar outra goleada, como tínhamos apanhado no Chatão, mas nós reagimos bem, e depois o João Pinto teve de facto aqueles golpes de gênio que deu a reviravolta, portanto, e depois a partir daí foram eles a quebrar em vez de nós. E eu lembro-me de estar no meu quarto a ver o jogo com um amigo meu, porque o meu pai estava na sala a ver o jogo. O meu pai, apesar de não ligar ao futebol, como todos os pais, gosta de contrariar os filhos, e então ele festejava os golos do Sporting e eu festejava os golos do Benfica, mas com uma particularidade: é que cada vez que o Sporting marcava, o meu pai dava murros na parede para o meu quarto, que era colado à sala, e eu, cada vez que o Benfica marcava, mandava murros do outro lado. Só para vocês verem, os murros eram de tal forma que chegou a cair um quadro do outro lado, pelo fanatismo. Acabei por vencer eu, e o meu pai pôs-me de castigo. O jogo é muito mais importante do que apenas o resultado. O resultado, digamos que é a cereja no topo do bolo, porque o que era importante era ganhar, era vencer. Porque se o Sporting vencesse, e já estamos na reta final do campeonato, se o Sporting vencesse esse jogo, era campeão nacional. O Benfica teria que vencer, e esteve 2 vezes em desvantagem. Esteve em desvantagem por 1-0 e por 2-1, e o que é certo é que quando chegou ao final do jogo, o Benfica tinha vencido 6-3 e tinha dado um passo importante para a conquista do campeonato, o que vai acontecer na jornada seguinte, frente ao Gil Vicente, no estádio 1º de Maio em Braga.
A paixão por um clube está para além da razão. Nenhum adepto sabe explicar porque sente o que sente pela sua equipa. Ele simplesmente é daquela equipa. No caso do Benfica, essa entrega mística é particularmente evidente. O estádio é a catedral, a luz é a luz. Cada jogo, uma liturgia. A paixão, um ato de fé. Quantas equipas do mundo terão tantos símbolos e devoção como o Benfica? De Eusébio a Rui Costa, de Chalana a Mantorras, passando pela águia, pelo hino, pelas luvas pretas de João Alves, pelo amuleto nas luvas de Bento. Ninguém vai impunemente ao Estádio da Luz. Quem vai, vai em romaria. Independentemente de género, cor, idade, estatuto social. Durante aquelas horas, toda a vida se suspende em nome de uma identidade coletiva. Uma alma comum que não conhece fronteiras. Ir a um jogo de futebol é literalmente uma catarse. Ir a um jogo de futebol é participar no acontecimento de uma massa humana imensa que está ali a celebrar uma liturgia, que aplaude quando os adeptos entram, que cumpre uma série de ritos e que no fim festeja. Os religiosos sentem qualquer coisa, uma coisa que é invisível, não é? Não existe. Os cristãos adoram o Deus e a Virgem Maria, mas não existe, nunca viram. Os brasileiros dizem que o Cristo é brasileiro e usa bigode, mas nunca o viram. Isto o Benfica, a gente nunca viu o Benfica não existe. Existe o nome Benfica e é um crente também. É muito difícil dizer por palavras, não é? É quase uma religião sem Deus. É uma aproximação ao mesmo tempo espiritual, para-religiosa, entre aspas, emocional, e portanto, como alguém dizia, ser livre é depender do que se gosta. Ora, é uma forma, portanto, de liberdade, porque se nós dependemos do Benfica, como benfiquistas, estamos a depender de algo de quem gostamos e que amamos, e portanto estamos a ser livres. Rui Costa chorou quando marcou ao Benfica. Micoli jurou não jogar por mais ninguém em Portugal. Quando Artur Correia se mudou para o Sporting, só queria saber uma coisa ao intervalo dos jogos: quanto estava o seu Benfica. Em nome da camisola encarnada, Cavém atuou em todas as posições do terreno. Julinho, Francisco Ferreira, Chalana, todos eles podiam ter jogado pelos rivais, mas entenderam que andar de águia ao peito não tinha preço. Mozart, Valdo, Ricardo Gomes, Porrodome, grandes nomes do futebol mundial que assumiram orgulhosamente o amor pelo Benfica. Cheu e Nené, vidas inteiras ao serviço do clube. Albino, Francisco Ferreira, José Águas, Coluna, Toni, Humberto, Bento e Veloso, grandes capitães que foram sempre além dos limites para dar o exemplo do que é vestir a camisola do Benfica. São estes e outros homens que ao longo dos anos têm concretizado a mística em qualquer coisa de carne e osso, sangue, suor e lágrimas. Mas não há dúvida que o jogador ao Benfica não é aquele jogador que só joga quando o tempo está bom. O jogador ao Benfica é aquele que luta em todos os jogos, nos treinos, faça sol, faça apareça chuva, enfim, que esteja nevoeiro. Se não houver nevoeiro, pode-se não ver a bola, mas temos que ver a bola, porque já estive muitas vezes com nevoeiro, enfim, na lama, não é só jogar em campos secos, é preciso lutar, é preciso ter raça. Aquele jogador ao Benfica tem que ter raça, tem que ser bom profissional, e tem que dar tudo dentro do campo. Quem enverga aquela camisola acredita que pode ir sempre mais longe, pode sempre voar mais alto. Se há jogador que eu acho que para mim simboliza a mística do Benfica é o Bento, o guarda-redes. Porque era um líder dentro do campo, porque não gostava de perder nem nos treinos, porque tinha aquilo que é a mística, a vontade de ganhar em todo lado e a toda a gente, nunca vergar, nunca entregar os pontos, ser valente a jogar. O Eusébio é o auge do benfiquismo, o auge naquela altura sem ela dinheiro, imagina, o Eusébio era um rapaz que veio da África, chegou aqui, o Benfica deu-lhe tudo, deu-lhe uma vida, tornou um homem e ele deu tudo para o Benfica, a troco de nada. E o Eusébio hoje é um produto genuinamente benfiquista, orgulhosamente benfiquista e eternamente benfiquista.
aprendeu muito cedo ser benfiquista, uma vez benfiquista para sempre. Foi aqui, cedo. Está aí o Jalana, Carlos Manuel, eu cheguei com eles, para mim, estrelas. E não sei, é a mística, não é? Penso que o estádio antigo é difícil, muito difícil. I'm very proud to be Benfica. Poucas coisas simbolizaram a mística de forma tão grandiosa como o antigo Estádio da Luz. Essa obra monumental mostrou que a mística não era um privilégio de quem trabalhava no clube, mas uma emoção global partilhada por todos os adeptos. A inauguração do estádio em 1954 foi o corolário de uma maratona épica de solidariedade. Os benfiquistas mais humildes deram dinheiro para a obra, até pagaram para trabalhar nela, para que naquele dia tivessem uma casa verdadeiramente sua. O Estádio da Luz foi uma coisa extraordinária, porque eu acho que não há nada que não se tenha feito para que aquele estádio tenha sido construído. Olha, os sócios trabalhavam de pedreiro, havia sócios que emprestavam caminhonetas com materiais, carregados de materiais, pedra, cimento, tijolos, essas coisas todas, e os sócios trabalhavam lá gratuitamente por amor ao clube. A mística benfiquista, na minha leitura, começa nos adeptos, não é assim? Os adeptos são os primeiros a ter amor à camisola, como se notou, aliás, na construção do Estádio da Luz. Claro que o Estádio da Luz não foi feito só à base dos donativos dos adeptos, mas o facto de haver um estádio de futebol de uma grande equipa como a Benfica, em que uma das expressões foram os donativos dados pelos adeptos e pelos sócios, desde horas de trabalho a sacos de cimento, é uma coisa empolgante, não é? The new stadium is beautiful, but the old one was something special, wasn't it? When I remember when the team ran out there against. Em 1960, a luz tornou-se ainda mais forte. Com a inauguração do terceiro anel, o estádio erguia-se em direção ao céu e desabava sobre os adversários intimidados. Lotada com 30.000 adeptos arrebatados, aquela não era uma mera bancada de cimento, era um altar à paixão. O terceiro anel era terrível, era o tribunal do jogador, o tribunal dos treinadores e o tribunal da equipa. Quando não funcionava, nós tínhamos ainda hoje, parece-me que o Benfica ainda usa a vénia que faz antes do jogo, foi feita para o terceiro anel, e depois, claro, fazíamos sempre aos dois lados, mas quando entrávamos em campo nós sabíamos que tínhamos que ir ao pé do terceiro anel e fazer a vénia, quase como nós vamos ganhar, nós temos a obrigatoriedade de ganhar, vocês são a nossa força, e isso era importante, nós sentimos, isso foi transportando também ao longo dos anos o peso que tinha o terceiro anel. Nós sabíamos que acima de tudo tínhamos que conquistar um lugar na equipa, mas também tínhamos sempre a exigência de um terceiro anel que exigia de nós às vezes aquilo que muitas vezes não era possível. Na altura, o terceiro anel não é que metesse medo, não era receio, mas havia um respeito grande pela moldura humana que era formada no terceiro anel. Então nós vinhamos com um certo encanto para o estádio. Eu lembro que o Cheo virou-se para mim e disse: miúdo, respira fundo. Para as pessoas que diziam que o terceiro anel queimava atletas, não. O terceiro anel ajudou sempre o Benfica a ganhar jogos. Aquela força explosiva das pessoas dava um estado de ânimo extraordinário à equipa. E era por isso que o terceiro anel era importante para nós, portanto, porque era a nossa entrada, portanto, que aquela frente toda se manifestava, era impressionante. E como eu falo, quando você, numa ação, vai ter uma ação em campo, que você dá um bom passe, que tu escuta aquele aquilo, meu amigo, não há nada no mundo. Era complicado porque aquele terceiro anel estava muito em cima do campo e era um barulho que não tínhamos de levar
um algodãozinho para os ouvidos, porque aquilo era diabólico. Então incutia muita pressão sobre os jogadores de forma a querer ganhar. E aquela gente, quando